Olá pessoal, bom dia. Continuando os nossos vídeos a respeito de cirurgia estética facial, de rinoplastia, hoje eu vou fazer um vídeo a respeito de um questionamento de uma ouvinte chamada Carol, que ela questionou primeiro com relação a quanto tempo demora para o sorriso voltar ao normal e a segunda coisa é quanto tempo demora para ela poder voltar ao trabalho. Então, realmente o sorriso das pessoas muda. Quando a pessoa faz uma rinoplastia, muda no seguinte sentido. Primeira coisa é que boa parte das pessoas que fazem a rinoplastia ou fazem porque a ponta é um pouquinho caída. Quando você tem a ponta do nariz um pouquinho caída, você encobre um pouco o seu lábio superior. À medida que você levanta um pouco o nariz, a primeira coisa que se observa é que a pessoa tem a impressão que o lábio ficou maior, mais extenso, porque ele aparece mais, né? Então, a primeira impressão que a pessoa tem é essa, que ela sofreu uma modificação do tamanho do lábio, né, em função de que ele está mais exposto porque levantou a ponta. A segunda coisa é que muitas vezes quando a gente faz essa cirurgia de rinoplastia, existe um músculo aqui que chama músculo depressor do septo, que é o músculo que quando você sorri, abaixa a ponta do nariz. Então muitos cirurgiões dão um pique, fazem um corte nesse músculo, justamente para evitar que quando a pessoa sorria, a ponta do nariz caia. Isso altera em alguma coisa o sorriso da pessoa. É uma coisa geralmente mínima, geralmente passageira, né? Mas a pessoa tem alguma percepção dessa mudança. Talvez a coisa que mais mude no sorriso seja o fato de que existe uma série de músculos que estão envolvidos aqui na estrutura, na pirâmide nasal, e esses músculos, quando você faz a cirurgia, você descola esses músculos, você muitas vezes até corta um pedacinho desses músculos, e isso dá a impressão que o nariz não é seu. A impressão é que alguém pegou um nariz de outra pessoa, enfiou na tua cara e parece que o nariz não pertence a você. O nariz vai começar a ter naturalidade à medida que você começar lá pela terceira, quarta semana, começar a fazer massagem no nariz, começar a fazer exercício. Eu falo, faz cara de coelho bravo, cara assustada, quer dizer, você tem que começar a movimentar, porque quando você movimenta essa musculatura, você volta a ativar essa musculatura, e essa musculatura, ela participa muito da mímica do rosto. Então, quando você volta a ativar esses músculos, o nariz passa a ter uma expressividade maior e volta a ter naturalidade. Então, uma parte da mudança do sorriso é que, mais ou menos, o que acontece é que você sorri e o nariz não sorri junto, né? E para ele começar a sorrir junto com você, você precisa realmente fazer esses exercícios, né? E isso é uma coisa que demanda tempo. Então, realmente, nos primeiros meses, a pessoa tem uma sensação de artificialidade, mas que tende a passar com o tempo e depois isso fica normal, né? Até acho que se você não fizer nada, nem exercício, nem massagem, isso vai acontecer naturalmente. Mas se você fizer um pouco de exercício, um pouco de massagem, e o teu cirurgião pode orientar melhor do que eu até como você pode fazer isso, obviamente você vai ter uma melhora mais precoce dessa artificialidade que acontece quando você faz a rinoplastia. Uma outra questão que a Carol levantou é que depois de quanto tempo ela pode voltar ao trabalho ou depois de quanto tempo ela pode voltar à atividade física. Óbvio que aí a resposta depende do trabalho e depende da atividade física. Uma coisa é você trabalhar sentado atrás de uma mesa, outra coisa é você ser um trabalhador braçal no chão de fábrica. São coisas completamente diferentes, né? Isso depende muito da informação que o paciente dá ao médico, e aí os dois juntos podem avaliar se a pessoa já tem possibilidade pelo esforço físico ou pela exposição ao sol, por exemplo, né? Às vezes a pessoa é um gari que trabalha no tempo, é um tipo de exposição que não pode, por causa que não pode tomar sol, porque mancha a pele, etc. Então, são questões que têm que ser, na verdade, discutidas caso a caso. O que a gente fala, na verdade, é que não pode haver excessos, principalmente no primeiro mês. Excessos, o que é? Ir para a academia e fazer musculação no primeiro mês, por exemplo, ou fazer uma corrida de 10, 15 quilômetros, são coisas que devem ser evitadas porque você vai aumentar muito a circulação no nariz e provavelmente vai causar um edema, o que é a última coisa que o paciente quer, é que o nariz fique inchado, depois faz uma rinoplastia. Com relação ao trabalho,
Eu já tive colegas minhas, médicas, que fizeram a cirurgia comigo e no dia seguinte da cirurgia, com a cara inchada, roxa, com curativo, estavam trabalhando lá no consultório, né? Não teria muito problema isso daí. Mas se a pessoa tem uma atividade física que demanda um esforço físico muito grande ou uma exposição específica, como por exemplo ao sol, aí isso tem que realmente ser pensado caso a caso. Não existe uma fórmula pronta. Talvez a fórmula mais pronta que a gente pode dizer é evitar excessos, porque todo tipo de excesso não faz bem.